A proposta da criação da unidade de conservação, como você estava falando, ela na verdade surgiu após o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Inclusive a proposta da criação da unidade de conservação é nossa, fomos nós quem propomos, fomos nós quem corremos atrás dos órgãos competentes para a criação dessa unidade de conservação. Então todo o trabalho na região começou com o meu mestrado. Quando eu fui fazer mestrado, eu optei por fazer um mestrado naquela área por conta da relevância do material fóssil que a gente encontrava lá. Então o mestrado foi todo baseado naquela área e quando eu terminei e fui para o doutorado, continuei também trabalhando na mesma área. Fiz mais em outras áreas, mas aquela sempre foi uma grande concentração lá no município de Maravilha, mais especificamente na região da Ovo da Ema, porque tinha uma boa quantidade de material e ainda tem, que a gente continua estudando, pesquisando desde o início. Então isso, com o tempo, fez com que a gente começasse a ver a relevância da região pela quantidade de sítios paleontológicos que nós começamos a cadastrar. Nem todos os sítios nós escavamos, muitos ainda não estão escavados, a gente está deixando isso para o futuro quando tiver mais recurso. Mas os sítios que nós cadastramos mostrou a grande concentração de material naquela área, não apenas os que nós trabalhamos. E a poligonal envolve os municípios que a gente imaginava: Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Maravilha, Ouro Branco e Canapi. São esses os municípios, esses 5 municípios, que detêm um considerável patrimônio paleontológico, arqueológico e considerável patrimônio do bioma da Caatinga. Mas especificamente para a região da Serra da Caiçara, foi isso que nós propusemos. A Serra da Caiçara, ela é o símbolo daquela área e não poderia ser outra coisa. Então, uma unidade de conservação que fosse criada aqui teria que ter o nome mais significativo daquela área, que é Serra da Caiçara, né? A APA Serra da Caiçara. Só que ela não está limitada apenas ao contorno da serra, e sim a uma área muito maior que envolve essa área dos municípios que eu já citei anteriormente. Proteger o meio ambiente, mas valorizar o homem. E como unidade de conservação é mais fácil conseguir recursos, por isso eu esqueci de comentar isso, essa foi uma das estratégias. Se a gente cria uma unidade de conservação, a gente não expulsa o homem. Então, no fim das contas, a proposta da criação de uma unidade de conservação não visa só preservar sítio paleontológico, ela preserva o patrimônio arqueológico, ela preserva o patrimônio da Caatinga. Então, isso, no fim das contas, termina sendo muito mais abrangente do que algo especificamente voltado para uma única coisa. Então, isso foi a primeira proposta. A proposta da APA da Serra da Caiçara ela é um tanto antiga. É uma proposta feita pelos professores do Museu de História Natural da UFAL, devido ao quê? Devido a terem encontrado os registros lá e os fósseis, né, em sítios arqueológicos e paleontológicos ali na região como um todo. Então, a gente tem um destaque para o nome do professor Jorge Luiz, lá do museu, que foi que deu entrada numa solicitação de criação de uma unidade de conservação na região, visando a proteção desses sítios. E isso, se eu não me engano, meados de 2010, 2011, não é? Então a gente fez umas incursões lá no local, conhecemos os sítios e tal, só que devido ao que? Nosso pouco número de pessoal e outras prioridades, a gente não conseguiu, naquela época logo, fazer isso. Mesmo porque já estávamos com outras unidades na Caatinga em processo de reconhecimento, desde RPPNs até um refúgio de vida silvestre. Então estava meio que na fila, vamos dizer assim. Mas o interessante é que de 2 anos para cá, a gente conseguiu voltar ao tema da APA da Serra da Caiçara e abrimos o processo, né, com um estudo técnico feito pelos próprios técnicos aqui do IMA, é importante ressaltar isso, onde verificou-se a importância ambiental, histórica, cultural ali da região, e verificar também a tipologia de unidade, que tipo de unidade, né? E verificou-se que a área de proteção seria mais indicada. Por quê? Porque é uma área extensa, é muito grande. O uso do solo lá e as relações culturais entre a população e o meio ambiente é muito forte também. Então não adianta criar uma unidade muito restrita que precisasse de repente tirar a população do local, entendeu? E o apelo cênico, ambiental, histórico da própria Serra da Caiçara. Porque é importante falar que a APA da Serra da Caiçara não é só a Serra da Caiçara, que está localizada no município de Maravilha.
ela abrange uma área bem maior. A serra está como se fosse quase no meio dela, no centro dela. Mas é uma área de aproximadamente, se eu não me engano, 103 mil hectares. Então, ela sendo criada, ela vai representar a segunda maior unidade de conservação terrestre de Alagoas. A prefeitura nos procurou, o secretário de Educação na época nos procurou e perguntou se ele viu uma entrevista minha. E nessa entrevista eu dizia que assim que terminasse o doutorado, eu gostaria de levar alguma coisa para o município dentro de uma proposta que eu apresentei nessa entrevista. O secretário viu essa entrevista, ele gostou e me procurou. E a partir daí nós começamos a desenvolver o projeto em Maravilha, que começou com o museu físico, o museu na cidade, o museu na área urbana, que é o Museu Otaviano Florentino Riti, que é o museu de fósseis lá de Maravilha. Então a proposta que nós levamos para Poço das Trincheiras é que eles vão fazer um museu de arqueologia. Maravilha já tem um museu de paleonto e Ouro Branco faria um museu de geologia. Então, se você quer entender a arqueologia, a paleontologia e a geologia da região, você é obrigado a ir aos 3 municípios. Então você agrega valor diferenciado a cada um dos municípios. A nossa proposta é um observatório astronômico no Alto da Serra, porque quem passasse o dia lá embaixo não ia embora, porque à noite subiria a serra para passar a noite observando estrelas. E no outro dia que iria embora. Então, faria as pessoas ficarem um tempo maior lá. O projeto é muito maior, tem muito mais coisas. Então, tudo isso são estratégias para fazer as pessoas permanecerem 1 ou 2 dias na área. Aí sim, a gente sabe que recursos vão ficar vão ficar em melhor quantidade do que simplesmente quem passa uma horinha, vê as coisas e vai embora. A proposta é justamente essa, que a gente possa trazer a população para dentro da APA, no sentido figurado, dentro do Conselho de Gestão da APA, saber quais são as necessidades deles, né, e na medida do possível implementando. E por falar em implementação, como você mesmo perguntou, a questão da APA também, o benefício que a gente espera, que não só é só restritivo, é o quê? Dar uma identidade àquela região. Porque o que falta muitas vezes aqui em Alagoas são territórios com identidade. A gente tem muito que é a identidade do nosso litoral e agora do São Francisco, não é verdade? Então a gente precisa dar uma identidade, a identidade sertaneja, a identidade de uma cultura, tá entendendo, super rica, a identidade, faço produtos, muita gente lá faz produtos artesanais, usa o apelo da caiçara. Se você tem lá os sítios arqueológicos, paleontológicos, nada mais justo do que pensar em, será que a gente pode fazer uma pousadinha? Será que eu posso abrir alguns cômodos da minha casa para receber gente para dormir? Porque, pasmem, fora Santana do Ipanema, esses outros municípios que eu falei, que compõem a APA, para você encontrar um local para dormir é complicado. Então, assim, você tem que saber agregar valor, né, ao local. Então, o turismo científico, um turismo cultural, um turismo histórico na região, ele pode ser muito bem, assim, explorado. Nós plantamos feijão, milho. Plantação nós tem pé de jaca, manga, pinha e a cenoura. Aqui nós temos uma cisterna, a gente guarda lá a chuva e como esse ano foi pouca chuva, aí a gente tem caçamba de eliminação, aí a gente pega na caçamba de eliminação para usar para gado. Essa região é muito interessante porque é uma região semiárida, né? E é lá onde ocorre esse bioma caatinga, que é específico do Brasil. E mesmo assim, mesmo tendo toda essa importância única de ser uma vegetação específica nossa, ela sofreu muitas incursões e hoje ela é representada por apenas alguns remanescentes que são representativos do que era antigamente, né, na realidade. Mas a gente ainda pode ver muita coisa que é interessante, assim, alguns aspectos das adaptações xeromórficas, porque as plantas necessitam, para estar nesse ambiente bem inóspito, elas têm que desenvolver estruturas que são específicas para que elas sobrevivam, né? Nesse caso, a gente pode representar os cactos, que é nessa região onde ocorre maior quantidade, as bromélias, mas fora isso, tem as plantas também que ocorrem nos lugares mais úmidos, dentro dessa região mais seca, porque a gente sabe que existe uma alternância muito grande de temperatura, né? E de quantidade de chuva, na época chuvosa e na época mais seca, que a gente chama o verão, mas que demora muito para a gente. A época chuvosa é muito pequena, então as plantas precisam realmente de ter essa adaptação que eu falei anteriormente. Mas assim, na margem de rios ocorrem também espécies como o mulungu, a craibeira, que eu diria braúna,
o barriguda, muitas dessas espécies elas preferem essas áreas que têm mais possibilidade de ter água mais disponível do que em outros ambientes. E tem também essas áreas serranas, são afloramentos rochosos, são nascentes, tem áreas onde a vegetação ainda está bem preservada, como um trecho, a exemplo, eu posso citar no Curral do Meio, que é em Santana de Ipanema, que reúne uma vegetação bem característica, ainda bem conservada. E aí permanece a água, permanece o solo, permanecem os animais. Então é tudo um contexto de preservação geral, entendeu? Então, por exemplo, a exemplo do que eu tinha falado antes dos brejos de altitude. O que acontece? Mesmo tendo numa área onde ocorrem espécies típicas e características de locais secos, que é específicas de caatinga, a gente pode encontrar, em função da elevação, né, porque é no topo das serras, trechos onde ocorre vegetação específica das mesmas que ocorre aqui no litoral. São espécies de potérias e de orquídeas e palmeiras. São as mesmas espécies que ocorrem aqui na Mata Atlântica. Então elas estão preservadas nesses brejos de altitude, que são brejos porque são úmidos, não porque são alagados. E eles dependem da temperatura e da umidade. E isso faz com que haja também uma umidade maior no entorno da caatinga que circunvizinha, né, a esses brejos de altitude. Então é tudo uma coisa bem complexa, não é assim único, lá é só caatinga e é só assim. Né? Eu identifico muitas plantas que são ameaçadas de extinção, como o umbu, por exemplo. Na minha opinião, a gente tinha que investir mais no umbuzeiro, trazer ele mais para o conhecimento dos alagoanos, utilizar. Eles têm uma utilização vastíssima, muitas espécies que são medicinais, ornamentais, que estão nessa região, que vão ser, de certa forma, preservadas, porque uma APA é uma unidade de conservação que, apesar de não ser muito restritiva, ela serve de alerta para que você saber que tem coisa importante, além da paleontologia, de toda essa parte histórica que advém de toda essa região. Então a vegetação vem como um adendo, vem como preservar também a fauna e o solo e a água e a população que sobrevive dessa vegetação.